O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos. Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares, e ali não pôde fazer milagres algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhe as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. E dar a vida realmente pela igreja. E olhando toda a nossa liturgia do 14º domingo do tempo comum, ela está centralizada, na verdade, em 2 pontos. Primeiro, o abandono da criatura humana de Deus. E o segundo momento, aqueles que têm fé, acreditam no Senhor, e outros que perderam a fé, inclusive na própria cidade do Senhor de Nazaré. E então, a primeira leitura vai falar do livro de Ezequiel, que o Senhor, o Espírito do Senhor, entrou no profeta Ezequiel e ele falou aquilo que Deus mandou. Primeiramente, quem é o profeta? Já que essa palavra profeta está já na primeira leitura e no Evangelho. Então o profeta é aquela pessoa designada por Deus para falar todas as verdades que Deus desejar que aquele povo escute. E então o povo israelita começou a escutar o profeta Ezequiel. Olha, o Senhor Deus disse que vocês têm a mente dura, o coração de pedra, porque estão distante do Senhor. Então, alguém diz assim: eles estão esquecendo o primeiro amor. E esse primeiro amor é Deus. Estão se afastando de Deus. Estão se afastando do Senhor. Hoje aqui, se olhar, muitos também, às vezes alguém veio para ver os campistas chegar, né? Que faz tempo que não vem. Esqueceu o seu primeiro amor. Talvez alguns estão chegando hoje, faz tempo que não vem mais à igreja. É para dizer que também o profeta Ezequiel vai dizer para nós que nós também estamos com a mente dura e o coração cheio de pedra. Por quê? Porque também, se for fazer uma lógica das perguntas aqui hoje, por que podemos estar com uma mente dura e um coração de pedra? Porque muitos aqui não gostam de se confessar, então já tem um coração duro, né? Uma mente dura e um coração cheio de pedra. É o que fala
o profeta Ezequiel. Ainda ele fala com toda clareza, dizendo para nós, com certeza, toda esta ação de nosso Deus para conosco. E vai dizer: esses filhos de cabeça dura e coração de pedra, vou te enviar e tu lhes dirás: assim diz o Senhor, quer te escute, quer não, pois são um bando de rebeldes. E hoje nós podemos estar nessa rebeldia de não buscar o sacramento da confissão. Um coração de pedra, uma cabeça dura, com esse sentido de não buscar o sacramento. E depois também, além dessa leitura, podemos ver aqui que o próprio Deus quer que nós então voltemos a nossa vida para Deus, como depois os israelitas voltaram para o Senhor. E agora vem o Salmo 122, que vai dizer: os nossos olhos estão fitos no Senhor, tem de piedade, ó Senhor, tem de piedade. O salmista está dizendo: Senhor, eu preciso do teu socorro, eu preciso do teu auxílio, eu preciso da tua presença na minha vida. E o salmista vai dizer: eu levanto os meus olhos para vós, que habitais nos altos céus, como os olhos dos escravos estão fitos nas mãos do seu Senhor, como os olhos das escravas estão fitos nas mãos de sua senhora, assim os nossos olhos do Senhor até de nós ter piedade. Aqui eu queria convidar a comunidade, até mesmo durante essa semana, convidar aqui também com o nosso olhar falar com Deus, fazer lá uns 10 minutos assim e olhar para Deus, fazer a oração de olhar. O teu olhar possa dizer tudo o que você queira de Deus. Nesse sentido, com o teu olhar fazer a tua oração. Aí eu faço umas indicações. Se for durante o dia, olha para o céu, né? Vê o que você vai ver no céu, e dali você imagina que está olhando para Deus. Se for à noite, né? Se for uma noite até que esteja bela também, né? O céu estrelado, a lua cheia, como está esses dias, né? Esse dia lá do meu quarto, eu olhei assim para o céu, até me ajoelhei, levantei da cama e me ajoelhei. Obrigado, Senhor, por essa lua. E então, aí olhar, com o teu olhar, você fazer a tua oração, mas sem abrir os teus lábios. Imagina. Isso é possível porque os nossos amigos, ou a esposa, o esposo, ou a mãe ou o pai, quando o filho chega em casa, quando alguém chega em casa, que olhe para alguém e fala: ó, fulano não está bem não, né? Só com o olhar já sabe que a pessoa não está bem. Assim também, quando nós olhamos para Deus, Ele vai perceber o que queremos. Faça essa oração de olhar para Deus. Eu me lembro de uma palavra do São João Maria Vianney. Ele estava na igreja sempre rezando, e o camponês chegava com a sua enxada, colocava o chapéu na enxada, entrava, sentava, e o padre João Maria Vianney não via aquele homem fazer mais nada, só sentava, depois saía. E então esse padre um dia foi perguntar a ele: vem cá, o que você faz? E ele disse: eu venho aqui, seu padre, senta aqui nesse banco, eu olho para ele e ele olha para mim. Que oração belíssima. Nós também precisamos fazer isso, olhar para o Senhor e Ele olha para nós, e que o nosso olhar possa comunicar algo a Ele. Ele vai perceber que nós não estamos bem e Ele vai nos atender, mas é preciso nós parar diante dele. E é verdade, e com toda essa ação Ele pode agir.
E agora vem uma bela segunda leitura que eu fiquei assim, bolado com essa segunda leitura. Porque vai começar assim a falar, preste bem atenção, para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensoberbecesse, foi espetado na minha carne um espinho, que é como um anjo de Satanás a esbofetear-me, a fim de que eu não me exalte demais. Eu fiquei assim, pensativo com essa palavra. O que é esse espinho na carne? É aqueles pecados que são as nossas paixões, que nos domina, que a gente não consegue dominar esse pecado e que nos leva a separar do amor de Deus. E imagina, justamente, porque fala para não deixar eu me exaltar. Me exaltar como? Diante de Deus. Olha só, nós vamos caminhando, aqui tem muita gente assim, que já aconteceu isso consigo, já aconteceu isso comigo também. A gente vai caminhando na nossa oração e nós estamos quase próximos de pegar o pé de Deus. Só dá um pulinho assim e pega. E quando nós estamos próximos de pegar o pé de Deus, esse espinho na carne entra em nós. Satanás faz isso. Ele é o articulador. Justamente na hora que nós estamos mais próximos, só vamos fazer isso, Satanás coloca um espinho no nosso coração. E aí a gente peca. E uma vez pecando, a gente fica até envergonhado, porque eu vou lá de novo falar com o padre desse mesmo pecado. Aí eu levo tempo e mais tempo com esse pecado. E isso vai te afastando do pé de Deus. Você estava mais próximo, quando vê, você se torna agora o último da fila. Aí você vai recomeçar, né? Aí você recomeça. Aí chega de novo esse espinho da carne, essa paixão que nós temos, que não conseguimos dominar. Nós precisamos ter um autodomínio para não deixar Satanás nos dominar. E esse autodomínio é com oração. Esse autodomínio é estar na presença do Senhor. Esse autodomínio é não deixar esse espinho na carne nos afastar de Deus. Então, é com isso. E olha o que me alegra, que então Paulo diz assim: eu fui pedir ao Senhor que não deixa isso acontecer comigo. E olha o que o Senhor disse a esse propósito: roguei 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. Olha só, mas o Senhor disse-me: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Por isso, de bom grado, eu me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Você conhece a sua fraqueza? Quem de nós aqui não conhece a nossa fraqueza? Quem de nós não conhece esse espinho na carne que começa a se manifestar em nós? Todos nós conhecemos. A gente sabe que é possível cair nesse tal pecado. E então é agora pedir a graça de Deus, é pedir agora a força de Deus, para que me domine essa graça, essa força. E o que é a palavra graça? A graça é um ato sobrenatural que está acima da minha razão, mas que me aproxima do amor de Deus. Então, a graça é algo que me faz amigo de Deus. E é essa graça que eu não posso perder. E quando é que eu perco essa graça? Quando esse espinho da carne é manifestado em mim. Na hora que eu vou querer me exaltar diante do Senhor,
vem o demônio e mexe lá na nossa ferida, naquelas falhas que nós temos sempre. O demônio é muito articulador, mas ele um dia vai se ferrar com a gente, com certeza. Vai se ferrar como? Quando nós realmente dobrar os nossos joelhos, se inclinar diante de Deus e dizer: Senhor, o teu amor é maior do que tudo, a tua graça me basta, e é isso que eu quero ter. Queridos irmãos, é dessa maneira que nós devemos estar sempre voltados para o Senhor. É dessa maneira que nós devemos então a cada momento estar atento. Olha, é sempre assim. A gente está bem diante de Deus, mas de repente entra um aborrecimento, entra uma coisa diferente da nossa vida, e alguém fala: eu vou mesmo voltar a pecar. Aí volta todos os erros, e não pode deixar isso acontecer. E agora vem o Evangelho. Então o Evangelho é o remédio para nós. O Evangelho é o remédio para nós. Você quer ver? Se você tiver fé, esse espinho na carne não vai ser manifestado em você. Se em todos os momentos da sua vida você usar o seu ato de crer, diante da Eucaristia, diante da tua oração, diante da palavra que você lê, você quebra o inimigo. Mas você vai quebrar com a sua perseverança na oração, com o seu coração em Deus, você vai vencer. E justamente lá mostra aquele homem na sinagoga fazendo esse questionamento. Na cidade vizinha ele faz milagre. Na cidade vizinha ele liberta as pessoas dos males. Quem é esse homem? Ele não é o carpinteiro? Da onde vem tanta sabedoria assim? É porque aqueles homens da cidade do Senhor de Nazaré só olhava Jesus como homem, não olhava Jesus como Deus. Também hoje aqui tem muitos que olham Jesus como homem, não olham Jesus como Deus. E quando não olham Jesus como Deus, por isso que caímos. Nós devemos, olhem aqui para essa cruz, nós vamos vencer Satanás, como Cristo venceu na cruz. Vocês sabiam que antes de Cristo morrer na cruz, todos aqueles que morriam na cruz tinham um sinal de maldição, porque a cruz era algo maldito. Mas depois que Cristo morre na cruz, não passa a ser mais algo maldito. Agora é algo pela nossa salvação. E sabe o que tem que acontecer? Olha bem para essa cruz, olha bem para essa imagem. Sabe o que tem que acontecer? Vem cá, seminarista, segura aqui o microfone. Vocês abrem as mãos assim, todo mundo abre a mão, mesmo estando do lado. Isso. Você está vendo? Você é uma cruz, não é? Eu sou uma cruz também, não sou? Pode ir. Sabe o que tem que acontecer? Você tem que ser essa cruz agora para carregar Cristo. Você tem que ser a cruz para carregar Cristo. E quando você é a cruz para carregar Cristo, você vence esse inimigo que, na verdade, ele vai suscitar esse espinho na carne. E quando nós somos essa cruz que carregamos Cristo, ele jamais
vai se aproximar de nós. E aí, a sua cruz, a sua vida, é algo que traz o Cristo? E aí, a sua vida é algo que traz o Cristo e que as pessoas podem ver Cristo carregado em você? Tem hora que a gente fala que a nossa vida está pesada, não é isso? Será que é o Cristo que está pesado em você nesta hora? Diante dos seus sofrimentos, diante das suas dificuldades, diante dos teus problemas, diante dos teus desafios. Será que Cristo hoje, ao vir aqui, vai dizer: eu estou bolado com vocês porque vocês não têm fé, como na terra dele? E aí, como está a tua vida no Senhor? Como está a tua vida no Cristo? Vocês campistas, aqui tem uma pessoa no meio de vocês, não vou dizer nome, talvez poderão saber, que o inimigo queria suscitar nela um espinho na carne. Mas ela ainda não melhorou não, ela vai melhorar só depois que ela vai compreender isso também. Porque ela foi trabalhar no acampamento e o marido dela quis se suicidar. E até tomou veneno, mas foi parar no hospital. E depois veio me perguntar: como é que eu faço, padre? Ele saindo, eu vou para o acampamento trabalhar ou não vou? Você vai fazer o seguinte: você vai ficando no acampamento, o dia que ele sair você vai para casa com ele, deixa o acampamento. Assim foi o concordar. Mas aí ela vai para o hospital e o médico disse que ele vai ficar mais um dia lá e no outro dia ele já vai sair para trabalhar. Então é isso mesmo. O inimigo vai articular. Então qual o procedimento a fazer? Eu não vou ou não vou? Né? Então é diante disso que Deus vai falando conosco. Mas essa pessoa ainda precisa, a esposa que foi trabalhar no acampamento, precisa perceber o sinal de Deus. Diante disso tudo mesmo, é a cruz, agora que é o Cristo. Ela é a cruz. E ela agora está carregando o Cristo. É esse peso que a gente deve saber carregar com sabedoria. Não é fugir da cruz, mas sim é carregar o Senhor na cruz. E quando eu carrego, Ele também vai me carregar. Eu carrego Ele, Ele me carrega. Não sei quem vai pesar mais, mas com certeza Ele não vai pesar, eu é que vou pesar. É assim a nossa caminhada, a nossa vida, meus caros jovens. É assim, deixar Cristo também te carregar na cruz. Porque quando Ele carrega, Ele vai sempre nos ensinar a vencer. Antigamente, antes de Cristo morrer na cruz, a cruz era uma maldição. Agora Cristo morre na cruz, é a salvação. E agora após a morte na cruz é a ressurreição. É para dizer que também, em toda
toda a minha vida, a vida dessa mulher com esse esposo, um dia ela vai vencer e vai ressuscitar como Cristo também na cruz. É para dizer aos amados filhos que nós não podemos desanimar da nossa vida. É dizer aos amados filhos que nós não podemos desanimar da nossa fé. É dizer aos nossos filhos que nós não podemos nos separar do amor de Cristo, nem pelo pecado. E quero terminar propondo para nós e para os campistas: não deixe esse espinho na carne te separar do amor de Deus. Eu vejo tão engraçada a nossa vida. Nós achamos que os nossos prazeres, que as nossas paixões é maior do que Deus. E não é. Nós temos que ter coragem para encarar a nossa vida, encarar os desafios e entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. Quero terminar com essa música: de onde virá o meu socorro? A quem temerei? Para poder assim viver toda essa ação de Deus em nós. Por isso cantemos. Levo meus olhos para o céu, de onde virá meu socorro. Eleva teus olhos para o céu. Socorro é o Senhor, Deus de Israel. A quem temerei, se tu estás comigo? És meu amigo fiel, meu melhor abrigo. A quem temerei, se tu estás comigo? És meu amigo fiel, meu melhor abrigo. És o príncipe da paz, Deus forte conselheiro, o leão de Judá, o Deus de Jacó. A quem temerei, se tu estás comigo? És meu amigo fiel, és meu amigo fiel.
canto e olha para a cruz. E você que aqui está nesta noite, faz a sua oração para que o Senhor possa estar contigo, o teu melhor amigo, este homem forte, conselheiro, este que é o Deus de Israel, é o nosso Deus hoje também. Olhe para Ele na cruz. Fala com Ele das tuas dores, dos pecados, os vícios. Quantos vícios que nos separam do caminho de Deus. Peça ao Senhor esse sinal na tua vida. Peça mesmo. Fale com Ele. Peça a Ele a libertação daquele vício do pecado que você está vivendo. Vício de tantos jogos. Vício de tanta infidelidade. Vício de tantos caminhos que não são de Deus. E agora de pé, cantemos novamente esse canto para encerrar.